Paz do Senhor para todos. Quero trazer uma palavra para a nossa edificação no Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, capítulo 8, que vai falar sobre a segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias reuniu-se uma grande multidão, e, não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. E se o despedir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. E ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e tendo dado graça, partiu-os e deu aos discípulos, para que ele distribuísse, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também estes fossem distribuídos. Comeram, saciaram-se todos os pedaços restantes. Os discípulos recolheram 7 cestos, e era cerca de 4.000 homens. Então, tendo os despedido, glória a Deus. Então, nós sabemos que Jesus era um homem de compaixão. Um homem de compaixão. Sabemos que Jesus realizou grandes milagres, mas Jesus, tudo que ele fazia era com amor. Sentia compaixão do próximo. Ele sentia a dor que o próximo sentia. Isso quer dizer compaixão, é sentir a dor do próximo. Jesus não fazia vista grossa. Então aqui, nesse texto bíblico, a Bíblia diz que ele já fazia 3 dias que a multidão não comia. Já fazia 3 dias. E ele disse que não queria despedir a multidão em jejum, porque eles iam desfalecer no caminho, ia passar mal, tá certo? E os discípulos disseram: E onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7. E o 7 na Bíblia é o número da perfeição, 7. E ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu e deu aos discípulos, para que eles os distribuíssem, e repartindo entre o povo. Quer dizer, que eles pegaram aquele pouco que eles tinham e colocaram nas mãos de Jesus. O pouco que você tem, coloque nas mãos de Jesus. Tua fé é pequena, é pouquinha, coloque em Deus, em Jesus, que é o autor consumador da nossa fé. Creia que Deus é o Deus de toda provisão. Aqui foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui é a segunda multiplicação. Tá certo? Aqui já é a segunda multiplicação. E nós aprendemos aqui que para Deus multiplicar algo, tem que ter algo para ele multiplicar. Tá certo? O que você tem para Deus multiplicar? Aí você vai colocar nas mãos de Deus. E Deus vai te honrar, te abençoar pela tua fé. E Deus é poderoso para multiplicar aquilo que você está entregando na mão dele. Você sabe o que é a situação, a causa, o problema que você está passando. Você está precisando de um milagre, de uma cura. Entregue na mão de Jesus. Se for uma cura, ele vai te curar. Se for na tua despensa, você vai apresentar a ele o que tem na tua despensa. Se está faltando algo, ele vai prover, porque é o Deus que nós servimos, é o Deus de toda provisão. Ele vai prover. Então, se é para multiplicar, tem que ter algo para ele multiplicar. Tá
Tá certo? É dessa forma que Deus trabalha. Então, ele só vai multiplicar se tiver algo a multiplicar. Se não tem nada, ele vai usar de alguém para te abençoar. Assim como ele perguntou aos discípulos: tem o que aí? Nós temos 7 pães e alguns peixes. Peça para a multidão sentar. E Jesus deu graças e multiplicou esses pães e os peixes. Multiplicou. E ele mandou de se fazer o quê? Repartir com o povo. Repartir com quem? Com o próximo. Pregamos sobre a multiplicação, mas fugimos nessa parte. Quando diz que tem que repartir com o próximo. Jesus te deu. Jesus te abençoou. Deus te abençoou. Deus nos abençoou. Para quê? Para nós repartir com o próximo. Repartir com o povo. Tanto faz ajudar o crente como o não crente. Quem ama verdadeiramente a Deus, ele ajuda o próximo. Ele ajuda o próximo. E ele reparte com aquele que é crente da igreja, com aquele que não é crente. Ele reparte com o seu vizinho, porque Deus abençoou você para você repartir com alguém, ajudar alguém. Muitas vezes alguém te pede algo, você nega, você não gosta, você fica odiado, fica com raiva, enfurecido. É sinal que não tem amor pelo próximo. É sinal que não tem amor pelo próximo. Mas vamos aprender com Jesus. Pregamos sobre os milagres, pregamos sobre a bênção de Deus, pregamos sobre o amor, pregamos sobre a vida eterna, pregamos sobre a pesca que Jesus, naquele barco com os discípulos que trabalharam a noite toda, em Lucas capítulo 5, que não pegaram nada. Quando os discípulos ali, eles receberam aquela bênção, a Bíblia diz que o barco já estava quase não suportando, quase indo a pique. Já não estava mais suportando de tanto peixe naquele barco, que era muita bênção pela palavra de Jesus. Os discípulos fizeram o quê? Chamaram outro barco que estava lá perto e repartiram ali aquela bênção, porque eles aprenderam aonde? Na multiplicação. Jesus disse: olha, reparta com eles, reparte com o povo. O que Deus te deu, ajuda o próximo, ajuda aquele que te pedir, coopera com o próximo. Não se esconda, não fuja, mas aprenda com Jesus. Pregamos sobre a multiplicação, pregamos sobre o milagre na pesca maravilhosa, aonde ali foi pego 153 grandes peixes. Pregamos sobre tudo, mas na hora de repartir, a pessoa foge. Pregamos sobre a economia, que Jesus mandou eles guardar aqui os pães, né? Guardem, recolha, prega sobre isso, mas na hora de repartir, eu já acompanhei muitas pregações, na hora que fala, e repartindo entre o povo, o pregador foge disso daqui, de repartir com o próximo, de ajudar o necessitado, de ajudar na obra missionária, na obra de missões. Quando se faz missões, chega nos lares, nós vemos ali pessoas famintas, pessoas enfermas, pessoas doentes, que necessitam de ajuda e muitas vezes fechamos a porta para essa pessoa. A missão, a obra missionária, ela ajuda, ela coopera, estendendo a mão para essas pessoas, pessoas precisando de alimento muitas vezes. Então nós pregamos sim o evangelho, mas também Jesus ensinou: reparte, ajuda o próximo, não negues, não negue. Aquele que te pedir, não negue. Ajuda sem olhar a quem. Deus, ele te recompensará. Jesus multiplicou e ainda sobrou. Alimentou toda a multidão. Bendito é o nome do Senhor.
Na primeira multiplicação, Mateus capítulo 14, versículo 17. Segunda multiplicação em Mateus 15, 32, ou então Marcos capítulo 8, no qual eu estou lendo. Então, também, nós temos que praticar a mensagem que pregamos, praticar o evangelho, praticar as escrituras. Não só falar. Aquele que fala e não pratica é semelhante a uma pessoa que se olha no espelho. Ele se olha aqui, daqui a pouco ele já esquece como era o seu rosto. Tá certo? Assim é a pessoa que não pratica a palavra de Deus. Então, que o amor verdadeiro venha ter compaixão do próximo, compaixão do irmão, compaixão da irmã, compaixão de pessoas que estão necessitadas. E aprendendo com Jesus, ajude o próximo. Que Deus não deixa faltar nada para você. Tá certo? E que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. E Deus abençoe cada pessoa que escutou esta mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.